quero fazer a leitura de um texto na Nova Versão Internacional, na NVI, na primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, aos coríntios, como queira. Primeira epístola de Paulo, do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, o capítulo é o de número 1, o seu versículo é o de número 8. Vou fazer a leitura na NVI e depois nós vamos trazer esse texto na versão da Bíblia, a mensagem. Primeiro na NVI, e aí enquanto deixa eu abrir na minha aqui também. Eu falei primeira, né? Perdão, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, versículo de número 8. O texto diz assim, posso ler? Fechou? O texto diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Olha o que o texto diz. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança, de quem continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim também muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em respostas às orações de muitos. Vou orar aqui, depois a gente vai tentar compreender aqui qual é o pano de fundo desse texto. Deus e Pai, toma-me conforme a tua vontade e usa-me, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Acrescente palavras, dê a nós, Senhor, aquilo que nós precisamos para hoje, para que possamos sair daqui alimentados. É o que eu te peço, continue falando, Senhor, no nome de Jesus. E se você crê, diga amém e amém. Esse é o tipo do texto que nós costumamos dizer que é o texto que deveria de ser lido, talvez frequentemente, por todos aqueles que de fato têm uma vida com Cristo, ou aqueles que querem e desejam de fato ter uma vida com Cristo, mostrando que nem tudo são flores. Repita comigo, nem tudo. Esse texto começa falando a respeito de tribulação. É bem certo que eu já te disse que toda tribulação, ela produz, ou melhor, toda tribulação que produz em nós alguma coisa capaz de mudar algo dentro de nós, já valeu. Então tribulação que não produz nada, não serve para nada. Toda tribulação, ela precisa produzir em nós alguma coisa, algum tipo de mudança, algum tipo de transformação. E o versículo de número 8 desse texto, que nós começamos a leitura, vai mostrar o apóstolo Paulo narrando um momento muito difícil
que não é narrado em Atos, lá no capítulo 19, que é o cenário do que está acontecendo aqui. Não é dito, o Lucas não vai colocar isso, parafrasear isso. O texto diz, e ele começa dizendo: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que nós sofremos. Ele quer compartilhar de algo tão profundo que eles viveram, que eles passaram, na província da Ásia. E aí ele coloca um lugar específico. Vamos trocar? Parte para lá, para mim, me ajuda aí. Troca porque, desculpa, é porque começa aqui minha linha de raciocínio. Amém, amadas? Só vai fazer aqui uma modificaçãozinha aqui, pode parar, pode segurar um pouquinho. E o apóstolo Paulo, na verdade, quer compartilhar algo que ele viveu. Ele coloca um lugar definido, a província da Ásia, mostrando que existem às vezes tribulações em lugares definidos na nossa vida. O mais interessante aqui é que ele já tinha recebido uma orientação de que ele precisaria ter coragem, porque o evangelho seria ministrado em Roma. E agora ele vive um momento tão difícil, tão complicado, que o texto diz, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Então entenda algo, além da capacidade de suportar. Como assim? Se ele não me prova além? Que entendimento é esse do que está acontecendo aqui? Quando eu compreendo que ele jamais vai lançar sobre a minha vida aquilo que eu não vou conseguir suportar. E agora o apóstolo Paulo vira aqui e diz, as quais foram muito além da capacidade de suportar. Ele está dizendo assim, o que nós estamos vivendo aqui tem gosto de morte, cheiro de morte. Aos olhos de quem está ao redor, talvez fosse descrito como eles não vão suportar. Aí ele diz assim, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Você imagina o nível do que está acontecendo aqui? Quando você se depara com situações que você diz assim, mas como assim? Deixa eu repetir, como assim? Por 2 vezes o apóstolo Paulo é impedido de pregar a palavra. O texto é claro, quando ele diz que o Espírito Santo o impediu. No outro, o texto diz que o inimigo se levanta e o impede. Como assim, pastor? O Espírito Santo o impedir de pregar a palavra, eu entendi. Mas agora, o inimigo o impede? Como isso pode acontecer com os lavados e remidos? Com aqueles que vão dedicar a sua vida em prol de pregar o Evangelho. Esse texto, quando
narrado mostra que o inimigo o impede, o inimigo só o impede porque Deus o permite de impedir. O que isso mostra? Mostra que nada foge do controle do nosso Deus. E o que demonstra? Demonstra que o inimigo não tem poder de tocar na nossa vida, entende? O fato de ter um caminho impedido, e de talvez o inimigo se vangloriar, dizendo: olha, eu fui instrumento que o impediu, é porque Deus tinha um propósito com Paulo num outro lugar. E quando Deus tem um propósito de que, com a sua vida, de que você ministre, de que você seja instrumento, Ele cria as circunstâncias. Só que nesse caso aqui que nós estamos lendo, nós vamos entrando na dimensão desse texto e tentando compreender. Ainda estou no versículo 8, dizendo: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações. Sabe o que ele está dizendo aqui? O que nós passamos, vocês também podem passar. Só que o dia que vocês forem assolados pelo mesmo nível de tribulação, vocês vão lembrar do nosso testemunho, de que não é o fim. E quando o texto diz que foram além da nossa capacidade de suportar, esse texto é aquele momento da tua vida em que Deus vira para ti e diz assim: engole o choro. Pois se você, eu tenho uma pessoa, não vou dizer aqui a sua nomenclatura, mas é uma pessoa próxima de uma outra denominação, e ele disse assim: nós cometemos 2 erros, a nossa liderança cometeu 2 erros. E aí eu perguntei quais foram os 2 erros. Ele disse assim: muitos de nós fomos impedidos de gerar filhos por pregar o evangelho, e agora muitos de nós já estamos velhos e não temos quem cuide de nós. E o segundo erro: nós não ensinamos o nosso povo a perder. Nós só ensinamos o nosso povo a ganhar. E aí, quando eles perdem, eles ficam completamente destruídos por dentro. Essa narrativa desse texto é o apóstolo Paulo dizendo: eu preciso compartilhar com vocês o que eu passei. Eu preciso mostrar para vocês aonde ou para onde o Senhor nos levou. Nós nos sentimos no vale da sombra da morte. Nós vivemos no extremo, ao ponto de perdermos a nossa própria esperança. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: chegou no momento em que nós já estávamos fazendo as nossas orações de purificação, de entrega. Aquele momento que você diz: Pai, eu sei que é o fim. Aquela oração que você mais se prepara para a partida do que você crê que de alguma forma vai entrar socorro e livramento para a tua vida. Aqui é o extremo. Aqui é a corda bamba. Aqui é aquele momento de que eles estão dizendo assim: já não havia mais esperança em nossos corações. Aí no versículo seguinte, no 9, ele vai dizer assim: de fato já tínhamos sobre nós a sentença da morte, sentíamos o cheiro dela.
percebíamos no ambiente que o ambiente era um ambiente propício para o fim, um ambiente propício para a morte, um ambiente propício para o declínio, um ambiente que já estava pronto e sentíamos o adversário em volta dizendo: acabou para vocês, não tem mais jeito, é o fim, não há mais solução, não tem mais o que fazer. Aí ele vai dizer assim: para que não confiássemos em nós mesmos. Ele só vai chegar a essa conclusão depois que o Senhor o livra. Depois do livramento, ele vai dizer: agora eu entendi, quero deixar para vocês. E tudo que nós vivemos é para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas sim num Deus que ressuscita os mortos. Ele está dizendo assim: olha, depois de tudo isso que eu vivi, depois de toda essa experiência, Deus nos levou a um extremo em dizer: pode ser até que morra, mas se eu ainda tenho propósito na tua vida, eu sou o Deus que ressuscita os mortos. Você está entendendo? Aquele momento de Abraão, quando ele entende que ele poderia até sacrificar Isaac poderia ser consumido pelo fogo, mas ele cria num Deus que poderia ressuscitar, ainda que das cinzas, o seu filho. É este o nível de entendimento que o apóstolo Paulo está vivendo, está passando e está deixando para nós. Está dizendo o seguinte: olha, tem dias doídos, tem dias chorosos, tem dias difíceis, tem dias que você vai olhar e vai dizer assim: mas Senhor, como? Por quê? De que forma que eu vou vencer isso? É o fim. E aí o Senhor, em meio ao declínio, em meio à impossibilidade, em meio às dores, em meio às lágrimas, em meio à falta de esperança, Ele vai dizer: eu estou acima disso tudo, filho, eu estou acima disso tudo, filha, e o que eu prometi fazer na tua vida ainda está de pé. O Espírito Santo te trouxe hoje aqui para dizer que por mais que tudo esteja declinando, por mais que tudo esteja caminhando para o abismo, Ele é o Senhor que te nutre, que te enche, que te dá esperança, que na verdade não te dá esperança, Ele é a tua esperança. Sabe, no momento certo Ele vai se manifestar. É como se o Espírito Santo virasse e dissesse: espera, pois no momento certo eu me manifestarei. Você está entendendo? Aí o versículo 10 diz assim: olha, Ele nos livrou, me ajuda, e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Aí diz assim: nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Aí no 11 ele diz assim: enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, Ele está dizendo assim: nós não suportaríamos se não fosse a intercessão de vocês. Entendeu o grupo de intercessão? Compreenderam? Que uma igreja de verdade só se mantém de pé quando tem gente que ora. Assim muitos darão graças. Aqui ele já começa a falar de testemunho. Por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em respostas às orações de muitos. Olha para mim, como é bom conhecer alguém de oração, irmãos. Deixa eu repetir isso para a tua vida: como é bom conhecer alguém que seja de oração. Amém? Você conhece alguém que é de oração? Cultive uma proximidade com essa pessoa. Você conhece alguém que gosta de orar?
essa é a aliança que você deve manter e nutrir na tua vida. Você conhece alguém que gosta de orar? Essa é a amizade que você deve ter na sua vida. Pessoas que oram e que são simples. Houve um dia, Jaqueline, em que eu estava em casa e Deus falava sobre ti. E o Senhor falava comigo assim: diga a ela que as palavras que saem da boca da minha serva, dos seus lábios, são palavras que têm atingido a minha presença. Então, quando ela se questionar a respeito de algumas coisas que ela fala comigo, e que talvez eu não a responda de imediato, diga a ela que todas as suas orações têm sido armazenadas, e que no tempo certo eu, Senhor, vou responder vírgula por vírgula, oração por oração. Deus está dizendo que existem respostas que serão dadas a muitas pessoas através das nossas orações, e que existem livramentos que são dados porque você ora, porque você ora, porque você ora. Nós passamos uma madrugada, eu e a pastora, bem difícil. Eu com alguns sonhos que eu não quero relatar aqui. Havia um cheiro de morte. Nós vamos mudar a versão para essa interpretação, para essa Bíblia, que diz assim: amigos, não queremos que vocês continuem sem saber como foi difícil passar pelo que nos aconteceu na província da Ásia. Foi tão difícil que chegamos a pensar que era o fim. Sentíamos como se nos tivessem mandado para o corredor da morte. Que para nós tudo estava acabado. Mas quando tudo passou, tem alguém próximo de você, diga para essa pessoa: vai passar. Mas quando tudo passou, foi a melhor coisa que nos poderia ter acontecido. Que coisa! Em vez de confiar em nossa força, ou em nossa capacidade de nos salvar, fomos o quê? Aí ele vai dizer assim: uma ideia nada má, considerando que Ele é o Deus. Ele me força a confiar nele, porque Ele é o Deus que ressuscita os mortos, entende? Ele me leva ao extremo para dizer: descansa, pois ainda que eu te leve ao teu extremo, ainda que eu te leve a entender que você está passando por algo que seja acima da sua capacidade de suportar, eu viro para você: eu tenho para ti
sabe, que você possa confiar nas palavras, que eu ainda hei de usá-la a teu favor. Aqui é o extremo, aqui esse texto vai fazer uma analogia quando o Senhor, porque o Senhor vai aparecendo a Paulo através de visões, até que a Bíblia diz que o Senhor para do lado dele, né? Vê aí, vê se é Atos 21, versículo 11, vê se é isso, 21, vê se é o 21, no versículo de número 11, se não me falha aqui a memória. E o Senhor então vai trabalhando com o apóstolo Paulo e vai dando a ele visões, vai dando a ele visões e vai trabalhando na vida dele. 23, coloca no 23, isso, acertei, 23, errei na primeira, né? Você perdoa o pastor, não perdoa? Aí o texto diz assim: na noite seguinte, olha, está em que versão essa? Pode colocar na área para a gente, se estiver na NVI, está na área? Tá. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do mesmo modo que destes testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim também importa que também o façais em Roma. Aí a gente volta para a versão Aí o texto diz assim, olha, pode deixar no anterior isso. Sentíamos como se nos tivessem mandado para o corredor da morte, que para nós tudo estava acabado, mas quando tudo passou, foi a melhor coisa que nos poderia ter acontecido. Em vez de confiar em nossa força ou em nossa capacidade de nos salvar, fomos forçados a confiar em Deus. Uma ideia nada má, considerando que Ele é o Deus que ressuscita os mortos. Sentíamos como se... versículo 10. Obrigado. Ele o fez, resgatando-nos da destruição certa. Ele fará tudo de novo, nos resgatará quantas vezes forem necessárias. Repita comigo: não é tempo de choro, é tempo de nos alegrarmos no Senhor, ainda que os nossos olhos não consigam contemplar. Aí o 11 vai dizer assim, vocês e suas orações são parte da operação de resgate. Antigamente, nós ministrávamos uma canção, estou terminando essa curta meditação, que nós não vamos cantar, por favor, não, essa não dá mais, mas a gente falava, ele me capturou, alguma coisa assim nesse sentido. Você entende? Um Deus que te captura, um Deus que te resgata. Ele está falando que houve uma operação de resgate. Também não quero que vocês fiquem na ignorância sobre a questão. Agora mesmo, posso ver os rostos da comunidade, erguidos em louvor pelo livramento que Deus nos deu. Sabe quem está dizendo? Durante o momento em que nós estávamos sendo resgatados, vocês estavam chorando, clamando, jejuando, em prantos, mas hoje eu vejo o rosto de vocês erguidos. Erguidos porque o salmista vai dizer: ergo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele mesmo responde: o meu socorro não vem de homens, o meu socorro vem daquele
aquele que criou os céus e a terra. Ele está dizendo a respeito de uma tribo nômade que adoravam os seus deuses no mais alto dos montes, achando que a resposta era mais rápida. Ele está dizendo: ei, eu não adoro a esses deuses, pois o Deus que eu adoro é o Deus que criou os céus e criou a terra. Nada foge do seu controle. Não é o fim. Deus está dizendo: pode aquietar o teu coração, ainda que o inimigo lançou uma sentença de morte, ainda que o inimigo lançou dardos inflamáveis do maligno, e você estava desprotegido sem o seu escudo da fé. Deus está dizendo: ainda assim eu tenho te guardado. Não é o fim. Aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. Se é para Jesus, bate, aquieta-te, pois não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. Coloca no texto para a gente findar. Não é o fim. Não é o fim. Posso ver os rostos da comunidade erguidos em louvor pelo livramento que Deus nos deu. Um resgate em que a oração... que isso? Tem um papel fundamental. Você sabe que quando Jesus se depara com um endemoniado em Gadá, e logo que ele desembarca, aquele endemoniado, aqueles demônios vêm ao encontro de Cristo. Quando Jesus chega, aonde ele pisa, há uma transformação. Você sabe que aquela cidade vivia de cuidar de porcos, sobreviviam disso, e ao mesmo tempo tinha um endemoniado que não deixava eles em paz, mudando a lógica do conceito, porque a Bíblia diz que o endemoniado era amarrado com corrente, mas que ele arrebentava as correntes. Então assim, nós vemos uma inversão de valores, porque quem tem que soltar está amarrando, e quem tem que estar amarrado está soltando, quebrando correntes. A função de quebrar correntes, a função de arrebentar com as portas de bronze do inferno é nossa, através da oração. Só que esse texto, aquela legião vira para Jesus e diz assim: Senhor, nos permite entrar naquela manada de porcos? E Jesus então permite, e a Bíblia diz que eles vão se precipitar no mar e vão morrer afogados. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos o milagre, mas não queremos matar os porcos. Algumas coisas estão à sua vista e você está fingindo que não está vendo. Alguns problemas, se você resolvê-los agora, não que depois o Senhor não tenha poder de resolvê-los,
Mas se você tratar esse problema agora, você vai sofrer menos, chorar menos. Então o que significa isso? Significa que para haver libertação, os porcos têm que morrer. Elias vira e diz assim: até quando cocheareis entre dois deuses? Se Baal é o seu Deus, siga-o, serve-o. Se o Senhor é o seu Deus, siga-o, serve-o. E a Bíblia diz que o povo nada falou. Sabe o que significa isso? Não há um meio termo. Ou tu serve o Senhor, ou você não serve. Ou tu desagrada a muitos, inclusive a você mesmo, para servi-lo. Ou você pega a sua cruz para segui-lo, ou você não o faz. Há muitos anos atrás, muito antes, bem antes de ter a noção de que eu viria a ser pastor, eu já era usado, irmãos, pregando por aí, sabia? Como obreiro, depois diácono. Só que a vida não era uma vida na posição. Mas no auge do arrependimento, eu um dia virei para Deus e disse: Senhor, se tu me usa pela misericórdia, porque o compromisso dele não é comigo, não é com a palavra. Imagina o dia que eu estiver na posição. Os porcos precisam morrer. Em definitivo, para que não sejamos levados por todo o vento de doutrina, para que não sejamos levados pela emoção, até porque Cristo é razão. Ele está passando, a Bíblia diz que ele tinha fome, e ele chega diante de uma figueira e ele vai apanhar figos. E a Bíblia diz que a figueira que não havia figos na figueira. Ele libera uma palavra sobre ela, dizendo assim: nunca mais vai nascer figo de ti. Passado alguns dias, os discípulos vão passar por aquele lugar, vão olhar para a figueira e vai ver que a figueira está completamente seca. Sabe por quê? Porque o problema não é a semente. O problema é o solo, que se recusa a se permitir ser passado com arado. Por quê? Porque o arado escava, o arado cria profundidade, o arado prepara a terra, para que a semente, que é a palavra, possa ser lançada, e aonde ela for lançada, ela possa frutificar. É disso que Deus quer. Esse é o Evangelho. Nem mais nem menos um evangelho de transformação, de mudança. Não é achar que você serve o Senhor, aí daqui a pouco sai uma palavra torpe da tua boca, daqui a pouco sai palavrão da tua boca, daqui a pouco você... Que diferença tem entre você e quem está lá fora? Quando os teus vizinhos olharem, eles vão dizer o que de você? Qual é a diferença que tem? Se o nosso testemunho, mas eu estou dentro de casa eu sou quem eu sou, mas quem você é? Salvo, lavado e remido? Ou
leva a fama de que está vivo, porém está morto. E aí vivemos num tempo em que o Senhor tem que ser superficial com a gente. Mas olha, compreenda uma coisa, isso é para todos. Ele é amor, mas também é fogo consumidor. O mesmo Deus que ama, que é o Deus que diz basta. Até aqui, daqui por diante, não mais. Esse é o Senhor. E aí o apóstolo Paulo vai viver no auge do seu momento com Deus, de forma ao ponto do Senhor ter que dizer: coragem, Paulo. Da mesma forma que você pregou o meu evangelho em Jerusalém, você ainda tem Roma para tu, eu tenho Roma para você. Você não vai morrer agora. Não é o fim, você vai até o final. E uma das coisas, Paulo, que me movimentou é a oração do justo. Oração do justo liberta, oração do justo proclama, oração do justo estabelece o reino dos céus no meio do povo. Então volte a orar, volte a buscar, volte a ter devocional, volte a ler a palavra todo dia. Mas eu não estou entendendo. Uma hora você entende. Mas tem gente que diz assim: mas não consigo gravar. Mas grava música do mundo. Música do mundo, você grava ela inteira, você pega tudo. Então é só falta de hábito. É um Deus que vira e diz assim: não, tem alguém que precisa, alguém que está assistindo e que precisa ouvir isso. Não é o fim, não te preocupes, não é o fim. Tem um ambiente aguardando por você, tem uma casa te esperando, tem um lugar te aguardando, tem filhos te esperando, tem maridos te aguardando, tem esposa aguardando, tem uma casa, não é o fim. Fique tranquilo, fique tranquila, em nome de Jesus. E se você crê nisso, ofereça a Deus o melhor de suas palmas. Repita comigo, diga assim: na minha casa não haverão porcos transitando. Amém, irmãos? Aleluia. Esse é o nosso momento com Deus, é chegar